Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 10. Último capítulo. Estava recolhendo tudo quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia. Não era fácil reproduzir a nota, pois não a havia tirado de uma só página, nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me. Procurei o papel atabalhadamente, depois recomecei com cuidado. Abri os livros com que trabalhara nesse dia, um por um, mas não achava nada. Vim achar a nota depois ao pé da grade da janela, prestes a cair. Entre os livros que folheei procurando, achava-se um relatório manuscrito, que eu lera apenas em parte, não tendo feito nada que continha tão somente a transcrição de documento público. Pegando no livro pela lombada e agitando-o para fazer cair a nota, se ele tivesse, vi que efetivamente caía um papelinho. Vinha dobrado e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante para os meus fins. Era um trecho de bilhete a alguma mulher, cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança com palavras de tristeza. Podiam ser outros amores. Podia ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel e cheguei a pô-lo dentro das folhas do relatório, mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo. Reli-o em casa, dizia em trecho do bilhete que provavelmente nunca foi acabado nem remetido. Tenha confiança em mim e ouça o que lhe digo. Não faça barulho, sossegue e não fale sempre no meu nome. Venha cá o menor que puder e não pense mais no anjinho. Deus é bom. Não achava nada para que me explicasse coisa nenhuma, mas insisti em guardá-lo. De guardá-lo. De noite pensei que o bilheteiro podia relacionar-se com a família de Lalau, e como nunca tivesse dito à tia deste motivo que separara da casa velha, resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo. Pedi-lhe a conferência no dia seguinte e obtive-a no outro, muito cedo, enquanto Lalau dormia. Não hesitei em ir logo ao fim. Contei-lhe tudo, menos o amor da sobrinha e do filho de Dona Antônia, que ela, aliás, fingia ignorar. Dona Mafalda viu-me pasmada, curiosa, querendo por fim que lhe dissesse se Dona Antônia ficara irritada com a descoberta. Não perdoou tudo. Então por que houve logo esta separação? Hesitei na resposta. Entendo, disse ela, entendo. Vi que sabia tudo, mas não se consternou por isso. Ao contrário, disse-me alegremente que se não era mais que essa a causa da separação, tudo estava remediado. Conto-lhe tudo, disse-me ela no fim de alguns instantes. Não diria nada em outras circunstâncias, nem sei mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa. Dona Mafalda confirmou os amores da cunhada, mas o ex-ministro viu-a pela primeira vez quando eles vieram da roça. Tinha Lalau 3 meses. Não era absolutamente o pai da menina. Compreendi meu alvoroço. Pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse, e ela referiu-se a todas, e todas eram a confirmação da notícia que acabava de dar. Datas, pessoas, acidentes, nada discordava da mesma versão. Ela própria apelou para os apontamentos da freguesia onde nascera a menina e para as pessoas do lugar que me diriam isto mesmo. Pela minha parte, não queria outra coisa senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas. De repente, lembrou-me do trecho do bilhete que tinha comigo e disse-lhe que, em todo caso, mal se podia explicar a crença em que estava Dona Antônia. Havia por força de uma criança. Houve uma criança, interrompeu-me Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Tinha o bilhete na algibeira. Tirei-o e reli-o. Essas palavras confirmavam a versão da morte. Não pensei mais no anjinho. Dona Mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança, que viveu apenas 4 meses. Depois referiu-me a longa história da paixão da cunhada, que ela descobriu um dia e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde, em ocasião de desespero. Tudo parecia-lhe claro e definitivo. Estava agora a repor as coisas no estado anterior. Mas ao pensar nisso, adverti que transmiti esta versão a Dona Antônia. Ouviria as razões que ela teria para a sua e combiná-las-ia todas. Fui à casa velha e pedi a Dona Antônia que me desse também uma conferência particular. Desconfiada, respondeu que sim e foi na sala dos livros, enquanto Félix estava fora, que lhe contei o que acabava de saber.
Dona Antônia escutou-me a princípio curiosa, depois ansiosa, e afinal, atordoada e prostrada. Não compreendi esse feito. Acabei, disse-lhe, que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado, e nada impedia que o casamento do filho com a moça fizesse esquecer a todos. Mas Dona Antônia, agitada, não podia responder seguidamente. Não entendendo esse estado, pedi que me explicasse. Dona Antônia negou-me tudo a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido. Inventara a filiação de Lalau com o único fim de obstar o casamento. Confessou tudo, francamente. Alvoroçada, sem saber de si. Creio que se repousasse por algumas horas não me diria nada, mas apanhada de supetão, não duvidou expor os seus atos e motivos. A razão é que o golpe recebido fora profundo. Vivera no fé do amor conjugal. Adorava a memória do marido, como se pode fazer a uma santa da devoção íntima. Tinha dele as maiores provas de constante fidelidade. Viúva, mãe de um homem, vivia da felicidade extinta e sobrevivente, respeitando o morto o mesmo homem que a amara vivo. E mais agora uma circunstância fortuita mostra-lhe que, inventando, acertara por outro modo, e que o ela considerava puro na terra, trouxera em si uma impureza. Logo que a primeira comoção passou, Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas enfim, estava meio punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se em casamento, opôs-se por soberba, agora por humildade, consentia em tudo. Dona Antônia, dizendo isso, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir. Lágrimas de vencida, 2 vezes vencida, no orgulho e no amor. Consolei-a e pedi-lhe perdão. Do que? Perguntou ela. Do que fiz. Creia que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isto. Agora mesmo, quando vim alegre, supondo consertar todas as coisas, conserto-a com lágrimas. Não há lágrimas, disse Antônia, esfregando os olhos. Daí a nada. Estava tranquila e pedia-me que acabasse tudo. Não podia mais tolerar a situação que ela mesma criara. Tinha pressa de afogar na afeição sobrevivente algumas tristezas novas. Instou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia, ou no outro, e que a trouxesse para a casa velha, mas depois de saber tudo, pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho. Ela, pela sua parte, não podia entrar em tais minúcias. Eram libenosas e indecentes. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer. Ela apressou-se em explicá-las. Não me encarregava de coisa indigna, mas pouca ajustada entre um filho e sua mãe. Era só isso. Aceitei a explicação e a incumbência. Não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade, contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação. Félix ouviu-me alvoroçado, não queria crer, inquiria uma e muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra, se a tia da moça não se enganara, se a nota fechada, mas eu interrompi-o, confirmando tudo. E mamãe? Sua mãe? Naturalmente, já sabe. Hesitei em dizer tudo o que se passara entre mim e ela. Era revelar-me a invenção da mãe sem necessidade. Respondi-lhe que sabia tudo porque me dissera que estava enganada e estimara o desengano. Tudo parecia caminhar para a luz, para o esquecimento e para o amor. Após tantos desastres que este negócio me trouxera, ia, enfim, compor a situação, e tinha pressa de fazer e de se deixar felizes. Restava Lalau. Fui lá ter no dia seguinte. Lalau notou a minha alegria. Eu, sem saber por onde começasse, disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia. Que notícia? Contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia. Acabei, referi o que se passara com Dona Antônia, o pedido desta à esperança de todos. Ela ouviu ansiosa, a princípio aflita, e no fim, quando soube a verdade retificada, deixou cair os olhos e não me respondeu. Vamos embora, senhora, disse-lhe. O passado está no passado. Lalau não se moveu, como eu instasse, abanou a cabeça. Instando mais, respondeu que não estava alterada, a situação era a mesma. Espantado da resposta, lhe pedi que mais explicasse. Ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam. Que lhe doem? Falemos de outra coisa. Confesso que fiquei exasperado. Levantei-me e mostrei-me aborrecido e ofendido.
Ela veio a mim, vivamente, pediu-me desculpa de tudo. Não tinha intenção de ofensa, não podia tê-la. Só podia agradecer tudo que fizera por ela. Sabia que estimava muito. Mas não compreendo. Compreende se quiser. Venha explicar-se com sua velha amiga. Ela lhe dirá que estimou muito não ser verdadeira a sua primeira oposição. Para ela, creio. E para todos. Para mim, não. Seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Perdão, não falemos nisto. Olhei assombrado para ela. Essa palavra é de orgulho, disse-lhe no fim de alguns instantes. Orgulho não. Eu não sei que coisa é orgulho. Sei que nunca estimei tanto ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso mesmo uma vez. Gostava muito de mamãe e era para mim na terra como Nossa Senhora no céu. E esta santa tão boa como a outra, esta santa aqui, não. Perdoe-me. Orgulho não é orgulho, é vergonha. Creio que estou muito envergonhada. Sei que era estimada na casa velha e seria ali feliz se pudesse sê-lo. Mas não posso, não posso. Reflita um pouco. Está refletido. Reflita ainda uma noite ou duas. Virei amanhã ou depois. Repare que a sua obstinação pode exprimir, relativamente à memória de sua mãe, uma censura ou uma afronta. Lalau interrompeu-me, não censurava a mãe. Amava-a tanto mais que dantes, e concluiu dizendo que por favor não falássemos mais de tal assunto. Respondi-lhe que ainda lhe falaria uma vez única. Pedi-lhe que refletisse. Contei tudo a Dona Mafalda e disse-lhe que na minha ausência trabalhasse no mesmo sentido que eu. Tudo deve voltar ao que era. Eles gostam muito um do outro. Dona Antônia estima-a como filha. O passado é passado. Cuidemos agora do presente e do futuro. Lalau não cedeu nada à tia, nem a mim. Não cedeu nada ao filho de Dona Antônia, que foi a visitar, e a quem não pôde ver sem comoção e grande, mas resistiu. Afinal, 8 dias depois, Dona Antônia mandou aprontar a sege e foi buscá-la. Uma vez aqui, verá que arranjamos tudo, disse-lhe ela. Entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio ofendido com a recusa. Lalau parece que a princípio não a quis acompanhar. Nunca soube nem deste ponto, mas é natural que fosse assim. Consentiu finalmente, foi por um só dia, jantou lá e voltou às Ave-Marias. Voltei à casa deles e instei novamente. Só com ela ou com a tia. Ela mantinha-se no mesmo pé e para o fim com alguma impaciência. Um dia recebi recado de Dona Mafalda. Corri a ver o que era. Disse-me que o filho do cegueiro, Vitorino, fora pedi-la em casamento. E a que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Para que se apareceu muito com a notícia. Mas nada há eterno neste mundo. Ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei. Mas foram honestos e basta.